a gente fala de inteligência artificial, a gente sempre pensa em filmes, né? A gente pensa em coisas muito futurísticas. Mas eu costumo sempre falar, a inteligência artificial ela já está com a gente no nosso dia a dia. A gente tem que perder um pouco esse medo, esse receio, esse melindre de falar de inteligência artificial. Eu me chamo Leandro Luiz, estou na Vale desde 2019. Fui contratado para fazer um desafio muito grande que estava tendo lá em Carajás, porque a gente tem um time de inteligência artificial. Esse time ele foi criado em 2015, 2016, só que no norte não tinha ninguém ainda morando lá. Então, quando as pessoas no norte chegava o assunto de inteligência artificial, ciência de dados, não tinha uma pessoa, não tinha a quem procurar lá no norte. E eu fui essa primeira pessoa que foi morar lá para desbravar e fincar a bandeira da ciência de dados no nosso time e Center lá em Carajás. Para a gente entender o processo de peneiramento, é melhor a gente dar alguns passos atrás. A gente tem a mina, e lá na mina é o que a gente chama de cavas, onde tem o material bruto. Ele sofre o desmanche, que aí ele vira matacos, pedaços grandes de pedras, né? Esses pedaços grandes de pedra, eles entram num britador, que é como se fosse um liquidificador gigante. Eles são levados via os caminhões fora de estrada até a britagem, né? A gente tem algumas fases de britagem, e ali eles são diluídos, eles são diminuídos, eles são quebrados, né? Até passar pelas transportadoras até as peneiras, né? E aí ali o minério ele é peneirado, e o que volta para uma próxima britagem são as pedras maiores, enquanto o minério fino já é levado para a expedição. O Smart Screens ele nasceu de uma necessidade para diminuir a exposição do funcionário, do nosso operador, no risco, né? Porque você tem a peneira vibratória, que é um equipamento grande, e é um ambiente hostil, com barulho, projeção de material, né? E a gente observando aquilo ali, a gente começou a participar do dia a dia do operador lá na operação e via que era muito perigoso ele estar próximo daquele ambiente, porque ele vinha até a peneira, ele abria uma portinhola, introduzia o rosto ali dentro daquela portinhola, lógico, paramentado, com capacete, proteção, né? Mas podia ter uma projeção de material e ali ele olhava o material e se comunicava via rádio com o COI, se o material estava fino, estava grosso. Observando aquilo ali, a gente pensou, poxa, por que não sermos os olhos e o cérebro do operador, né? Porque quando a gente está falando de alguém olhando um tipo de material para enviar uma ordem para aumentar uma taxa ou diminuir uma taxa, né, a gente faz aquela analogia, né, como se a câmera fosse os olhos e o modelo matemático fosse o cérebro dele. Ou seja, interpretando o cérebro dele, o modelo interpretando os olhos, o que a câmera está vendo, né? Então esse foi o nosso insight que a gente teve para criar o Smart Screens, onde a gente colocou o modelo matemático e a câmera para interpretar se o minério estava fino ou grosso, e a gente manda a linguagem de máquina até para o PLC para ele aumentar ou diminuir a vazão do minério caindo na peneira. A inteligência artificial ela é aplicada exatamente nessa hora que ele identifica o minério, né? Tem a gente alimenta o modelo com várias fotos da filmagem que a gente está fazendo. E ali, com os operadores, eles falam para a gente, ele fala, olha só, esse minério está fino, pela granulometria do material. Então, se o operador diz para a gente qual é a granulometria que o minério está fino, ou acima do fino, que ele é interpretado como grosso, fica fácil para a gente. Então, a inteligência artificial ela chega nesse momento, onde ele identifica mais ou menos 20% da peneira, o tipo do material que está vindo, e manda a linguagem de máquina para o PLC para aumentar ou diminuir a vazão. Então, fica sempre assim. Aumenta a vazão, diminui, aumenta a taxa, diminui a taxa. Isso que a inteligência artificial ajuda no processo. Podemos falar de alguns benefícios aí, tá? O principal é de segurança, né? Porque a gente vai estar
não tirando o operador daquele risco, porque ele ainda vai frequentar aquele ambiente hostil que é uma usina, mas pelo menos ele vai deixar de fazer aquele trabalho que ele está fazendo hoje, né? Então, o primeiro ponto aí é segurança. A pessoa não precisa mais estar lá exposto àquele barulho, é um barulho muito grande, exposto à projeção de material, exposto a sobe, desce escada, porque é alto, né? Não é um ambiente legal para você estar usufruindo. A gente também tem um benefício de produtividade, né? Porque o operador, ele chega ali, olha o material e vai fazer outras coisas, outras atividades, porque ele não é um operador específico para ficar olhando o material e o trabalho dele é esse. Não. Entre outras coisas, ele está diretamente na manutenção preventiva, né? Ele faz outras atividades. Então, quando ele vai lá, ele olha o material e sai, ele pode estar voltando 4 horas depois, como pode estar voltando 2 dias depois. Então, se o material tiver, como a gente fala, bom para peneirar, se tiver vindo pedra, a gente pode aumentar a vazão daquela peneira até o limite dela. E ele não vai estar lá para ver essa discrepância, opa, aumenta ou diminui a taxa. Então, esse benefício pode ter um benefício de produtividade muito bom, né? Porque a gente pode programar para ficar de minuto a minuto validando o tipo do material que está na peneira, tá? Esse é um outro benefício que a gente tem para os smart screens. E até um último benefício aí que eu vejo, que é a manutenção do ativo, tá? Porque a gente não vai estar levando o ativo ao limite. A gente vai estar sempre em conformidade com o que o fabricante informa, né? A gente coloca isso na configuração, a gente obedece à tonelagem máxima de produção por hora dele, né? Eu acredito que a gente vai ter muito avanço ainda, porque a gente ainda está engatinhando. A Vale é o local que eu mais enxergo de oportunidades, né? Quando a gente para numa produção da Vale, você vê oportunidade em todo e em qualquer momento na Vale, entendeu? Então, eu fico muito assim, orgulhoso de fazer parte dessa empresa e poder desenvolver tecnologia para a Vale. Então, assim, não tenham medo, não tenham receio, né? A inteligência artificial tem muito a acrescentar no nosso dia a dia.